Por isso que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde uma palavra de Deus para o seu coração. Seja a tempestade que abate sobre toda a nossa nação, sobre todo o nosso estado, sobre toda, de repente, sobre a tua casa, sobre a tua família, amigos que você conhece, pessoas, parentes que estão, sabe, ali diante da aflição, famílias atormentadas, famílias enlutadas, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E pastor, como que nós podemos fazer como nós atravessamos essa tempestade, pastor? Eu quero então ministrar para você, meu irmão, para que você possa passar essa palavra para os seus parentes, para os seus amigos, amém? Para os seus irmãos, que essa palavra possa chegar ao coração realmente das famílias, das pessoas que realmente estão precisando. Quando a gente fala em tempestade, o que faz você lembrar na Bíblia, né? Qual é a passagem, qual é a história que lhe faz, né, que traz a sua memória na Bíblia, né? Normalmente você vai dizer, pastor, quando os discípulos estavam no mar da Galileia e ali houve uma grande tempestade, né? Numa história, Jesus estava dentro do barco dormindo e eles na tempestade. Na outra história, eles estavam no barco, né, e a tormenta veio, a tempestade veio, e Jesus veio sobre o mar andando para poder salvá-los. Não importa qual seja a tempestade que você esteja passando, ou que você venha passar, ou que o Brasil esteja passando, esteja certo, Jesus está no controle. Aleluia, amém, queridos? Ele está na direção de todas as coisas. Talvez as pessoas evidentemente não conseguem entender. Pastor, eu não consigo entender. Não é para você entender, é para você crer, é para você se entregar, é para você se arrepender, é para você se aproximar, é para você entender que Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor e Rei de todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Nada foge ao controle de Deus, nada foge ao controle de Deus. E eu queria perguntar, querido, a você: quantos de vocês aqui estão enfrentando uma tempestade na sua vida ou na sua família? Em nome de Jesus, levante a sua mão assim. Você está enfrentando, pastor, estou numa luta, né? Eu creio que muita gente hoje está enfrentando, até por causa da situação que estamos vivenciando. Mas eu quero dizer para você, existe uma frase que diz assim: o que está ruim pode melhorar. Vocês creem nisso? A nossa fé na palavra do Senhor, nós podemos declarar isso. O que está ruim pode melhorar, em nome de Jesus, aleluia. Mas conforme a atitude de cada pessoa, o que está ruim pode piorar. O que está ruim pode melhorar, dependendo da atitude que cada pessoa toma diante da situação adversa, da tempestade. Entenda isso, querido. Eu não estou aqui, dizendo, pastor, vai piorar, não. Eu estou dizendo que dependendo da atitude que cada um toma diante da tempestade, pode melhorar ou pode piorar. E nós queremos que melhore, em nome de Jesus. E aí o que nós precisamos fazer? Tem uma frase de um autor, um livro que eu estava lendo. Ele diz assim: Deus realmente não faz acepção, diferença, distinção de pessoas, mas Deus faz distinção de atitudes. Deus faz, né? Como assim, pastor? Ele separa. Quando você toma uma atitude que realmente é uma atitude que está, né, pautada na palavra do Senhor, que com certeza vai melhorar, com certeza vai melhorar. Eu não tenho sombra de dúvida, mas quando a sua atitude, ela vai de encontro à palavra, querido, não tem como melhorar, não tem como melhorar. A atitude que não está em consonância com a palavra,
Meu amigo, como que vai melhorar? Porque tudo está na palavra, tudo é pela palavra. Haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Libera uma palavra, Senhor Jesus, e o meu servo que está lá em casa doente, ele vai ser curado. Não, eu vou lá na tua casa, não, Senhor, não precisa ir na minha casa não. Libera só uma palavra. Está na palavra, pela palavra, por causa da palavra, tudo é a palavra, mas não a nossa palavra, não a palavra do presidente, não a palavra do governador, não a palavra das pessoas, é a palavra dele. Então libere essa palavra com a tua boca, querido, em nome do Senhor Jesus. Se Deus te vê, e eu creio que Ele vê, se Deus te sente, eu creio que Ele sente, suas tempestades jamais passarão sem que receba de Deus ajuda e força. Você vai receber dele força, você vai receber dele direção, você vai receber dele ajuda, porque ele vê você, ele sente o que você sente, porque ele já passou por aqui, ele já vivenciou isso, aleluia. Então ele sabe o que você está sentindo. Mas para que nós possamos atravessar as tempestades, não piorar as coisas, e deixar Deus resolver a situação, existe um salmo que eu quero basear a palavra de hoje. O Salmo 39. Eu queria que você acompanhasse essa palavra agora, o Salmo 39. Abra aí, se você tem sua Bíblia, se você quiser acompanhar ali, aí você fica bem à vontade, em nome de Jesus. Você está feliz com Jesus, filho? Amém? Salmo 39, diz assim o salmista Davi, é o rei Davi. Ele diz assim: eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem e a minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito e enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fadigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em ti. Livra-me de todos os meus pecados, não me exponhas às zombarias dos insensatos. Emudeci, minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Afasta de mim o teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da tua mão. Como advertência afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio antes que me vá deste mundo e termine a minha existência. Que Deus abençoe a palavra dele em nossos corações, amém, queridos? Então, como que Davi nos ensina a atravessar a tempestade? Como que nós podemos atravessar a tempestade? Hein, meus amados? Primeira coisa que ele diz aqui, no versículo 1, ele diz: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O que ele fez, pastor? Ele vigiou para não cair em murmuração. Normalmente nas tempestades as pessoas fazem o quê? Murmuram. E murmuram muito.
E o salmista e Davi, ele diz assim: olha, Senhor, eu vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Exatamente isso, irmãos. Quer atravessar essa tempestade? Vigia, querido, para você não cair na murmuração. Em nome de Jesus, vigia as palavras que saem da tua boca. A sua conduta diante da tempestade não é uma conduta de ímpio, não é uma conduta de covarde, não é uma conduta de uma pessoa que não confia em Deus, não é uma pessoa que, não tem esperança na vida, porque a tua esperança é o Senhor. Não é uma pessoa que não tem uma palavra, porque Deus diz para nós que a palavra dele está perto, está dentro de nós, no nosso coração, na nossa boca, é só declarar a palavra. Então, querido, como que nós podemos avançar nisso? E Davi reconhecia isso, irmãos. Os cristãos vacilam demais nessa área em momentos de crise, de luta, sabe? Eles abrem muitas vezes eles abrem a boca, falam coisas que não devem falar, julgando, reclamando, murmurando. E essa não é a postura. Por isso que Davi disse assim: eu vou vigiar, porque eu estou na presença de ímpios. E muitas vezes a nossa conduta não é uma conduta de crente verdadeiro que confia em Deus, porque eles devem olhar para nós e pensar assim: bom, se eles que confiam em Deus, da maneira como eles dizem que confiam, porque eles dizem que são crentes, que eles vão à igreja, que eles têm a Bíblia, que eles são salvos, né? Se eles estão agindo assim, meu querido, que Deus é esse, que confiança é essa, que fé é essa? Queridos, nós vamos atravessar. Quando nós passamos por problemas, por dificuldades, a nossa tendência é essa, é reclamar, é perder, é entrar no descontrole. Nós lamuriamos muito, choramingamos muito. Mas, pastor, o que ocorre quando nós fazemos isso? Ocorre que quando mais reclamamos, menos solução, menos pensamento para resolver o problema nós vamos encontrar. Nós vamos mergulhar mais ainda na dificuldade. Então nós temos que ter uma palavra, a palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra certa, abençoada, amém, irmão? Então fale para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, vigie a sua boca, para você não murmurar nessa tempestade, aleluia, seja ela qual for que você esteja vivendo, que nós estamos vivendo hoje, em nome do Senhor Jesus. Querido, pensa uma coisa, eu até coloquei aqui, interessante. Pense na dona de casa caçando um rato com a vassoura. Minha esposa tem pânico de rato. Pensa aí, irmão, numa dona de casa caçando um rato com a vassoura. Aí, olha para mim aqui. Você já viu um rato ficar olhando para a dona de casa com a vassoura na mão e fazendo aquelas indagações? Ai, que vassoura grande! A que cabo comprido tem aquela vassoura? Essa vassoura deve ser muito pesada. Já viu algum rato, irmãos, reclamando do problema? Interessante que até com os ratos nós podemos aprender. Ele não reclama, ele procura logo uma solução. Ele não fica olhando para o tamanho do problema. Ele fica pensando na solução que ele tem que fazer naquela hora ali. Amém? Em nome de Jesus vamos aprender. Você sabia que a Bíblia ensina que quanto mais reclamamos, menos força nós temos? Pastor, onde está isso? Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Menos força você tem para enfrentar a luta quando você faz o que, pastor? Quando você reclama. Reclamar drena a nossa força psicológica, física, emocional, quando nós reclamamos. Sabe qual é a definição de murmuração? É falar para quem não resolve. Murmuração é isso. Você fala para quem não resolve. Você está ali murmurando para quem não resolve. Então, se nós não vigiarmos nossa boca na hora da tempestade, nós vamos lamentar depois. Ou seja, numa palavra bem simples para todos nós, se não tiver o que falar, querido, vamos ficar quieto e vamos orar. Amém?
Aleluia. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos ali clamar ao Senhor, vamos estender as mãos para os céus, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né? Não vou reclamar, sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos andar ali, vamos no hospital, vamos na frente do hospital, vamos clamar, mas com distância, com distanciamento, né? Sem aglomeração, não pode ter aglomeração, amém, irmãos? Então com distanciamento, vamos clamar, vamos orar, vamos sair pela cidade. Tem essa semana toda aí que os ônibus não vão funcionar, né? Parece que já hoje já começou, né? Não tem ônibus funcionando, graças a Deus por isso. Pastor, mas o senhor não está pensando não, porque a Bíblia diz que eu tenho que dar graça por tudo, irmão. Eu vou agradecer a Deus por todas as coisas, porque uma coisa eu sei, irmão, uma coisa eu sei, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então que cada um agora se volte para Deus, e acredite nessa palavra, em nome de Jesus. Não fique pensando na sua riqueza, no que perdeu, no que vai perder. Pensa agora, meu irmão, Deus não vai deixar faltar nada. Aleluia. E vou declarar outra coisa, me escute quem estiver me escutando, irmão, em nome de Jesus, se você perder tudo, Deus ainda vai te sustentar, você, sua esposa, seus filhos. Não vai faltar um pão na tua casa, uma farinha, um arroz, um feijão, um ovo sequer, para alimentar você e para cuidar de você, porque assim é o seu Deus. Aleluia. Meu Jesus, tem coisa grande acontecendo aí, irmão, você não está percebendo não. Aleluia. E não adianta, morre um aqui, morre outro lá, morre, mas a palavra ela permanece. Pensa numa coisa, porque o pastor fulano tal, porque Deus o levou, mas olha, ele tinha uma palavra, então a palavra não para, a palavra permanece, querido. Nós vamos para a casa do Pai, mas continuam aqui homens e mulheres ainda, porque Deus tem essas coisas. Não adianta você tentar entender Deus, que você não vai entender, porque um vai, o outro não vai. Não adianta você entender, você tem que crer, você tem que declarar, você tem que aproveitar o tempo, e esse é o tempo da igreja, esse é o nosso tempo. Vamos atravessar a tempestade, o mestre está no barco conosco, irmão. Aleluia. Segunda coisa, primeira é para você vigiar a tua boca e não murmurar. Segunda coisa, cuide para não interiorizar sua indignação. Olha o que Davi falou, enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. O que significa isso, pastor? Significa que enquanto você ficar calado diante da situação, mas pastor, o senhor não está falando, eu falei o quê? O primeiro, para vigiar o que você vai falar. Eu não falei para você ficar com a boca fechada, eu falei para ficar com a boca fechada se você não tiver uma palavra boa para falar. Fica quieto. Mas se você tiver uma palavra para falar, que seja para poder vencer, para poder ressuscitar, para poder restaurar, para poder curar, declara essa palavra. E eu falei que essa palavra não vem de nós, essa palavra não está no homem, essa palavra não está na autoridade, essa palavra está dentro de nós, aleluia, é a palavra do Senhor. Então a segunda coisa, Davi entendeu isso. Davi disse assim, gente, eu fiquei calado diante do momento de tempestade, diante do momento de luta, diante do momento, com a minha indignação com aquilo tudo, e eu fiquei ali fechado, tanta gente precisando de uma palavra de esperança, de vida, de cura, uma palavra de libertação, e eu com a minha boca fechada. Não vamos atravessar a tempestade, irmão, interiorizando a nossa indignação. Vamos colocar a nossa indignação para fora, declarando aquilo que é de Deus, aleluia. Amém? Declare mesmo, em nome de Jesus. Interessante que a depressão, irmão, elas vêm de sentimentos não colocados para fora na hora certa e com a pessoa certa. Tem que colocar, tem que falar. Se você se fechar sobre um problema, isso não vai resolver, só vai piorar. Amém? Por isso que a igreja tem que estar essa hora unida, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Terceira coisa, para nós vencermos, para nós, na verdade, atravessarmos. Nós estamos atravessando uma tempestade, aleluia. E nós vamos cantar o hino da vitória lá na frente, em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos.
Eu creio nisso. Terceira coisa, conte para Deus suas dores e temores. Os versículos 3 e 4 diz assim: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O que Davi estava dizendo aqui, irmãos? Davi disse que não estava mais suportando aqueles problemas. Talvez seja a situação de muita gente hoje, de milhares de pessoas hoje. O coração dele já está, o coração das pessoas já está pegando fogo, não estão suportando. Mas aí o que nós observamos Davi fazendo? Davi fez algo curioso, né? O que ele fez, irmãos? Observamos Davi meditando. Ele trocou a murmuração pelo desabafo diante de Deus. Não adianta você desabafar diante das pessoas, irmão. Não é verdade? Não adianta. Entra no teu quarto, no teu banheiro, onde for, e desabafa com Deus, desabafa mesmo. Amém? Desabafa mesmo, fala mesmo. A meditação, sabe, ali o desabafo seu com Deus permite que o coração se abra. Abra o seu coração. Diga para o teu irmão: abra o seu coração, em nome de Jesus. À medida em que Davi ia meditando, o coração dele ia se abrindo para Deus. E quando o coração se abre, meu irmão, para Deus, ele vai compreendendo o quão frágil ele é, o quão ele depende de Deus, o quão a vida dele está nas mãos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele observa quão breve é a vida humana, e ele então começa a gerar essa reflexão, irmãos. Que resultado é esse, pastor? Se você quer vencer as tempestades, meus irmãos, as dificuldades, então siga essa prática que Davi tinha. Abra o seu coração para Deus. Reconheça a sua necessidade, a sua fragilidade. Fale com Deus isso. Mostre para Deus isso. É hora da igreja realmente, sabe, se entregar mesmo, irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Podemos fazer aqui uma semana, 7 dias de oração na igreja. Turnos de 1 hora. E em uma hora vem gente aqui, fica aqui 10 pessoas aqui clamando, orando, intercedendo. Você topa isso? Eu abro a igreja para você fazer isso em nome de Jesus. Sabe, querido, é hora da igreja fazer isso, porque talvez sozinho lá você não esteja conseguindo fazer, e você está sendo tomado pelas águas dessa tempestade, você está sendo, sabe, engolido pelas águas dessa tempestade. Talvez seja a hora realmente de trazer, de fazer isso. Então vamos vir, vamos fazer. Ah, pastor, abre a igreja, faz isso, faço, irmão. Se você quiser, se vocês quiserem, vamos fazer uma semana de clamor, de estar aqui, de repente, meia hora, 1 hora, sei lá, mas vamos fazer. Pastor, vem grupos pequenos, não pode vir grupo grande. Ah, pastor, não tem ônibus, vem de bicicleta. Ah, pastor, não tem de bicicleta. Se você morar perto, pelo menos assim, numa distância de 2 quilômetros ou 3 quilômetros da igreja, dá para você vir caminhando, né? Você faz uma caminhada na praia, eu faço a caminhada na praia, mais de 2 quilômetros caminhando, ida e volta. Eu levo um tempinho a mais, mas é assim mesmo, né? E você já chega aqui já, né, naquele eletrizado, porque você já está no pique, e vai orar, e vai clamar, nem que seja meia hora. A igreja, essa é a hora da igreja. A igreja não pode ficar, irmão, na defensiva. Dizem os entendidos que a melhor defesa é o ataque. Então vamos atacar em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Quarta coisa para nós atravessarmos essa tempestade, seja qual for que você está passando, e essa grande que todos nós estamos vivenciando, compreenda a brevidade da vida na terra. Irmão, a vida, diz o salmista, diz Davi: deste aos meus dias o cumprimento de um palmo de duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Cada um vai e volta como a sombra. Então se agita amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela. Aqui eu quero só abrir um parênteses, né? Como tem gente que é infiel a Deus ainda, né? Na igreja do Senhor.
acumulando riqueza. Daqui a pouco ele pega esse vírus aí, morre, acabou. Para quem vai ficar essa riqueza? É o outro que vai desfrutar da riqueza que você acumulou. É desse jeito, irmão. É verdade. Sabe? Não é? É, pastor. Mas eu estou falando com isso com relação à fidelidade. As pessoas, não estou falando que você não deva ter as coisas, é que as pessoas se apegam às coisas. E a nossa vida é como um sopro. Quem define muito bem o conceito de vida é Tiago, que diz que a vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. É assim, é desse jeito. Amém? Quinta coisa, coloque sua esperança em Deus. A sua esperança não pode estar numa vacina, irmão. A vacina vai resolver, pastor. A vacina vai resolver, não sei o que vai resolver. Ei, coloque sua esperança no homem, não. Coloque sua esperança em Deus. No tempo da tempestade, a nossa esperança não pode estar firmada naquilo que o homem está diagnosticando, naquilo que o homem está mandando. Aleluia, que as coisas estão acontecendo, que as pessoas estão fazendo e tal, amém. Mas a nossa esperança não pode estar nisso. Amém, queridos? Aleluia. Você está entendendo isso? O homem dizia um ano atrás, o homem dizia assim: olha, em abril vai ser o quê? O homem, um dos ministros da saúde, eu acho que foi o primeiro, que ele dizia assim: em abril vai ser a curva, vai ser a curva, já para agosto, setembro, aí todo mundo ficou na esperança que a curva ia ser em abril, e a curva veio agora em março, um ano quase depois. Se você deposita a sua esperança no homem, você morre no meio do caminho. Mas se a tua esperança está em Deus, você não vai morrer no meio do caminho, você vai cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida, nesse lugar, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Olha o que o Davi diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Você vive, convive e trabalha com pessoas, delas você dá e recebe, mas você não deve depositar em pessoas a esperança, sua esperança, nunca. Eu depositei a esperança no Senhor, pastor, está frito, você vai morrer no meio do caminho. Mas se você depositar a esperança na palavra que Deus traz através da minha boca para você, você não vai morrer no meio do caminho, você vai cumprir o propósito de Deus. Amém? Amém, queridos? O próprio Davi, no Salmo 121, ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O que tem de gente agora, irmão, levantando, quer dizer, se estão voltados para Deus, né? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele mesmo dá a resposta. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Deus está alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Enquanto você está dormindo, Deus está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a sua direita. Olha para a sua direita. Ele está à sua direita, protegendo você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deposite a sua esperança. Descansa somente em Deus, ó minha alma, porque dele, Ele é a minha esperança. Diz o salmista Davi: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele, querido, somente Ele. E eu quero encerrar dizendo para você a sexta coisa, para nós atravessarmos, seja qual for a tempestade, o tamanho dela não importa. Clame a Deus por renovo de alegria. Porque tempo de tempestade, irmãos, a tendência é o povo fazer assim, ó. É tristeza de um lado, é murmuração do outro. É gente choramingando de um lado, é gente choramingando do outro. Não tem quem você encontre hoje que não está choramingando, não está murmurando, não está triste, sabe? Ei, Deus quer renovar a sua alegria no meio da tempestade.
O salmista diz assim, Davi diz assim: ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferentes ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Ouve a oração, ouve o meu grito de socorro, ouve, Senhor, o meu lamento. Tem um professor, melhor dizendo, um missionário brasileiro em Portugal, que ele diz assim, presta atenção aqui: clame diante de Deus, para não se agonizar diante dos homens. Sabe o que eu vejo muito hoje, irmãos? As pessoas se agonizando diante dos homens. É porque enquanto havia tempo as pessoas não estavam clamando a Deus. Porque quando tudo está bem, está bonança, não está, as pessoas não se voltam para Deus. E agora, quando a tempestade veio, sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão se agonizando diante dos homens. Porque no tempo que tinham que clamar e se voltar para Deus, elas não se voltaram. E até hoje, em meio a tanta tempestade, as pessoas não estão se voltando para Deus. É tempo de se voltar, porque vai agonizar diante dos homens. Essa é uma frase que ela é verdadeira. Aí você vai dizer assim: pastor, mas como ter alegria? Como pedir a Deus para renovar a nossa alegria? Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria é força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa vida. Alegrai-vos no Senhor. Quando você está aqui, você está alegre, você está feliz. Quando você está buscando o Senhor, você está alegre. Aquilo renova você. A presença do Senhor renova você. A palavra do Senhor renova você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como tanta gente hoje está conseguindo viver distante da presença de Deus, somente tendo consciência de que Deus existe, de que Deus está ali, de que Deus tem misericórdia, mas estão agonizando. Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ele ainda diz assim: novamente eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. A alegria renova, Senhor, a alegria no nosso coração, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. As tempestades em nossas vidas, irmãos, não podem definir nossa identidade, nossa função. Somos filhos de Deus. Somos servos de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, as circunstâncias passam, mas a nossa filiação, a nossa paternidade, a missão que temos de Deus aqui nessa terra nunca passarão, elas são eternas. A nossa dor é temporal, mas a nossa filiação e a nossa missão, elas são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu digo para você: seja forte. Deus, o seu Pai, está contigo nessa tempestade, e nós iremos atravessá-la exatamente da forma como nós aprendemos aqui no Salmo 39. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus encontrou com seus discípulos em meio ao mar revolto, sabe? E ali ele desafiou os discípulos: venha, se vocês acham que... E ali estava o Senhor. Quando Jesus estava ali no meio da tempestade, dentro do barco, dormindo, você pode pensar assim: pastor, será que Deus está indiferente? Deus nunca está indiferente ao clamor do povo, irmão. Nunca. Porque quando os discípulos viram que iam se afogar, eles clamaram ao Senhor: Senhor, não se te dá que perecemos? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Aí ele levanta e olha para os seus discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Ei, eu estou aqui. Olhou para o vento, deu uma ordem. Olhou para as ondas, deu outra ordem. A bonança chegou e os discípulos descansaram. Palavra de Deus.
a bonança vai chegar. Mas enquanto ela ainda não chegar, esteja firme, irmão. Esteja firme. Continue com alegria no Senhor, com a esperança no Senhor, clamando ao Senhor, declarando a palavra dEle. Vigie a sua boca, a sua conduta, e vamos para cima. Vamos continuar avançando. Alguns irmãos nossos tombaram, alguns irmãos nossos foram recolhidos à casa do Pai, mas nós continuamos aqui, nós não podemos parar. Aleluia, amém. Em nome de Jesus, vamos atravessar essa tempestade, irmão. E quando atravessarmos e chegarmos do outro lado, eu quero ver qual vai ser a reação dos crentes em Cristo Jesus. Nós nunca podemos baixar a guarda. Nós temos que continuar avançando em nome de Jesus.